daí podem ser trabalhados diversos assuntos. E por eles sentir pertencente ao lugar, eles contribuem bastante. Porque desde a escala, a vegetação, como eu falei para vocês que estava o meu produto do Geoprof vai ser um atlas escolar. Então, no atlas, a gente também tem essa visão dimensional, tridimensional, que é muito importante para que o aluno entenda o mapa, da forma como ele está, que visão a gente tem. Porque muitas vezes a gente tenta expor para o aluno, mas para que ele possa compreender essa visão, esse formato que os mapas têm, vai ser investigado a partir dessas imagens. Outro recurso também muito utilizado já em sala de aula, que a gente deve dar uma valorização, também são a questão dos filmes. Então, devemos discutir a adequação dos filmes aos alunos e o papel mediador do professor ao propor atividades associadas à exibição de filmes na sala de aula, apontando princípios para a utilização do filme de impacto ambiental na promoção da educação ambiental. Da escolha que nós temos do filme que vai ser relacionado aos nossos alunos, a gente tem que pensar essa proposta, que contribuição aquele filme pode ter, se eles já forem previamente instigados a observar alguns detalhes, eles talvez venham a compreender melhor, porque muitas vezes a gente coloca aquele recurso e deixa os alunos de uma forma mais solta. Dessa forma, talvez eles não entendam qual a proposta nossa enquanto professor. Então, realizar a avaliação da recepção do filme, o aprendizado, a aquisição de novos valores ambientais, a mudança de atitudes. Essas informações elas devem servir como mudança de atitude e valores frente ao meio ambiente. Eu coloquei aqui algumas imagens de filmes que a gente tem, desde para adolescente, para criança, para jovens. E na internet hoje a gente tem esse recurso muito disponível. Para baixar os vídeos, a gente consegue baixar desde o celular até o computador mesmo. Então, é um recurso que nós podemos utilizar. Muitas vezes a gente procurava em videoteca, tinha aqueles acervos nas escolas de DVD. Hoje em dia, basta uma simples pesquisa de algum filme que a gente queira, a gente consegue baixar no celular, consegue reproduzir para que o aluno tenha acesso, conseguimos identificar as partes que a gente mais acha interessante, se não quiser passar o filme por completo. E a questão da sugestão de uso de materiais para reciclagem também já é um assunto corriqueiro nas nossas salas de aula. Mas por que eu trouxe mais uma vez essa questão da reciclagem? Como eu falei anteriormente, porque muitas vezes a gente leva não como estilo de vida, apenas, por exemplo, para a mostra pedagógica, para as feiras de ciência, e não realmente toma aquilo ali como atitude. No município que a gente trabalha, o pessoal costumava usar muito o EVA. Parece que tudo que se fazia tem que ter EVA para ficar bonito, para ficar organizado. E a gente começou a ir diminuindo esse acesso ao EVA mesmo, para que pudesse ser instigada a utilização de outros materiais que a gente tem. Então a gente foi conseguindo diminuir um pouco o uso. Ainda não conseguimos totalmente, porque ainda existe essa resistência de achar que está bonito, precisa de mais requinte. Mas assim, é um pouco difícil o trabalho, como a professora veio falando a respeito da água. Mas se a gente for pegando a partir dos objetos que a gente tem já disponível em sala de aula, a gente pode utilizar já disponível na escola. Eu coloquei a questão das garrafas PET, garrafas de plástico que a gente tem. Então, diversas utilizações podem ter. E o acesso a esses materiais, a forma como se faz, isso a gente tem tudo disponível na internet. Mas o que acontece? Às vezes na nossa casa a gente recebe visita, faz uma festinha, então junta aquele material todinho de garrafa e a gente vai, coloca no lixo.
na escola. Então, às vezes a gente tem os materiais, tem os produtos, mas a gente não tem ainda essa percepção de realmente querer ter esse compromisso com o meio ambiente. Eu coloquei também a questão do rolo de papel higiênico. Qual é a escola que não tem esse tipo de material, que é jogado todo dia fora? Então, eu coloquei como sugestão a questão para colocar o celular ali do porta-celular. Eu escolhi também essa imagem, onde tem essas casinhas que a gente pode utilizar para fazer maquete. Então, existe toda uma dinâmica que pode ser utilizado e é um material que é jogado todo dia fora, né, nas nossas escolas. Joara, e aí, por que é importante, Joara, trazer essa discussão sobre o que é reciclar? Porque se a gente está trabalhando com o aluno, o tema, a proposta, o tema transversal, meio ambiente, e a gente está falando das condições de preservação e diminuir o impacto da degradação do meio ambiente, a gente não pode trabalhar isso só do ponto de vista teórico. Ao mesmo tempo em que eu levo o aluno a dominar do ponto de vista teórico, conceitual, o que é o meio ambiente e discutir os impactos da nossa ação no meio ambiente, eu preciso, dentro da escola, desenvolver atitudes, ações que diminuam esse impacto. Então, se a escola é uma escola que produz muito lixo, se a comunidade, o entorno em que essa escola vive, é uma comunidade que produz muito lixo, que impacta na preservação do meio ambiente, eu preciso desenvolver estratégias de utilização daquilo que é possível. Então, a gente sai de uma perspectiva de que a gente usa o reciclado porque falta material nas escolas e a gente desenvolve um comportamento de compreensão de que utilizar o reciclado visa o desenvolvimento de uma atitude de preservação do meio ambiente. São coisas que aparentemente são diferentes, mas é que elas se complementam. Então, a escola está usando o reciclado, eu estou usando o reciclável, não porque a escola é pobre de recursos, não porque está faltando financiamento, não só por isso, mas principalmente porque o uso desse material vai desdobrar no desenvolvimento de uma atitude de preservação e de diminuir esse impacto. Mesmo na escola, o que é que eu faço com as minhas atitudes dentro da escola para diminuir esse impacto? Do ponto de vista da política hoje de governo, há uma diretriz de diminuição e, às vezes, de proibição em algumas instituições do uso do copo descartável. Do ponto de vista econômico, isso impacta numa diminuição do recurso enorme. Mas há uma outra responsabilidade do governo: imprimir uma atitude cerceadora que visa desdobrar no comportamento atitudinal de preservação do impacto ambiental. Quantas vezes eu, como funcionário de uma instituição, tomo água 5 vezes em 2 horas e para cada hora eu uso um copo descartável? Imagina o impacto econômico nesse orçamento dessa instituição e o impacto no meio ambiente do meu descarte de 5 copos descartáveis. Imagine que eu vou para o banheiro e lá tem toalha ou papel higiênico. E para enxugar minha mão, enquanto lá na embalagem diz que 2 toalhas descartáveis são suficientes, eu puxo 5. Qual é o impacto do meu uso de toalha descartável ou de papel higiênico ao descartar 2 ou descartar 5 num coletivo de uma escola com 30 professores e 150 alunos? Então, discutir meio ambiente por isso que Joana começou. Primeiramente, discutir a minha atitude, que vai ser reforçada por Heloísa, a minha responsabilidade com esse meio ambiente. Aí aqui também, para não colocar vários materiais, que a gente sabe que existem materiais diversos que são
dos DVDs, que ninguém praticamente quase não utiliza mais, a questão do pneu, do vidro, ali abaixo desse caderno é uma caixinha de leite. Então, são coisas que nós temos no nosso cotidiano, mas que muitas vezes a gente ainda não tem realmente essa consciência ecológica para poder contribuir diretamente com o meio. Eu coloquei mais uma fala aqui. A conscientização ambiental, resultante da percepção, que foi que eu venho conversando com vocês, de que somos parte de um todo e não meros entes supostamente superiores, alheios e exploradores. Modificar a nossa relação com a natureza, nosso próximo e não semelhante. Então, a partir dessa consciência ambiental, dessa percepção ambiental, foi o que eu quis passar para vocês hoje nessa manhã. Que atividades inovadoras, existem várias que a gente já utiliza em sala, várias coisas que estão disponíveis a nós, a partir da internet, a partir de vídeos, a partir mesmo das imagens de satélite, a partir de sensoriamento remoto. E vale salientar que é um acesso que a gente pode ter. A gente está aqui no Brasil, se eu estou trabalhando com um aluno na questão da África, eu tenho como pegar imagens em tempo real. Então, são coisas que a gente tem a nosso favor, não são recursos tão caros, porque quase todos nós temos celulares que têm esse acesso. Então, é a partir daí que a gente possa ter essa percepção de utilizar também o que nós já temos. Então, é isso que eu queria passar para vocês nessa manhã. Muito bem. Obrigada, Joari.